Sabe, existe um manual de regras, meio invisível, que rege uma parte enorme da nossa vida. Desde a conta de luz que a gente paga, até aquela multa de trânsito que ninguém gosta de receber. Hoje, a gente vai abrir esse manual e entender as regras do jogo entre nós, cidadãos, e o Estado. Pois é, pensa aí. Receber uma multa, pagar a conta de água, pegar um ônibus. Tudo isso são momentos em que a gente está lidando diretamente com o poder do Estado. E acredite, tem uma lógica muito específica por trás de cada uma dessas situações. Então, que regras são essas? Afinal, a nossa relação com o governo não é a mesma que a gente tem com um amigo ou com uma loja, certo? É bem diferente. E aqui está o pulo do gato. Não é uma relação entre iguais. O direito administrativo parte do princípio de que o Estado está, digamos, um degrau acima do indivíduo. Por quê? Porque ele representa o interesse de todo mundo, o interesse coletivo. Por isso que a gente chama de relação vertical. Ok, então vamos mergulhar nisso. O grande desafio aqui é justamente esse: equilibrar as coisas. De um lado, o Estado precisa ter poder para agir. Do outro, nós, cidadãos, precisamos de garantias para não sermos esmagados por esse poder. A melhor imagem para isso é a de uma balança. De um lado do prato, a gente coloca as prerrogativas, que são os superpoderes que o Estado tem. Do outro lado, a gente põe as restrições, os limites que protegem os nossos direitos. É uma busca constante por esse equilíbrio. É quase um cabo de guerra. De um lado, o Estado, com suas ferramentas para fazer as coisas acontecerem em nome de todos. Do outro, o cidadão com um escudo, que são a Constituição e os nossos direitos fundamentais. E que superpoderes são esses? Bom, por exemplo, a presunção de legalidade. O que um agente público afirma, em princípio, é tido como verdade. Outro é a autoexecutoriedade. A prefeitura pode rebocar um carro parado em lugar proibido na hora, sem precisar pedir permissão para um juiz. E nos contratos tem as tais cláusulas exorbitantes, que dão ao governo vantagens que nenhuma empresa privada teria. E do nosso lado, qual é o nosso escudo? É o famoso LIMPE. O L de legalidade é talvez o mais importante de todos. Enquanto a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o governante só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. É uma inversão total de lógica. E os outros princípios, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são como barreiras extras contra o abuso do poder. Certo, mas como essa máquina gigantesca chamada Estado se organiza para conseguir fazer tudo isso? Vamos dar uma olhada na estrutura. Pensa assim, a máquina pública tem dois braços principais. A administração direta é o núcleo, o centro do poder, presidência, ministérios, secretarias. Já a administração indireta é formada por outras entidades, que o próprio Estado cria para cuidar de tarefas bem específicas. Uma forma divertida de pensar nisso é que o Estado cria umas pessoinhas. É isso mesmo. São entidades com vida própria, com CNPJ, cada uma com uma missão muito clara. Uma vai cuidar da aposentadoria, outra vai cuidar dos correios e assim por diante. E essas pessoinhas têm tipos diferentes. As autarquias, tipo o INSS, executam tarefas que são a cara do Estado. As empresas públicas, como os Correios, e as sociedades de economia mista, como a Petrobras, atuam mais no campo da economia, competindo no mercado. E as fundações públicas, como a FUNAI, focam em atividades sociais, cada uma com suas regras. Beleza, já entendemos a estrutura. Mas quem são as pessoas de carne e osso que tocam essa máquina toda? Vamos falar sobre os agentes públicos. Olha, o conceito de agente público é muito mais amplo do que a maioria das pessoas pensa. Não é só o funcionário concursado. Basicamente, qualquer pessoa que age em nome do Estado, de alguma forma, é um agente público. Pode ser o Presidente da República, mas também pode ser o mesário voluntário na eleição. Para organizar a bagunça, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Temos os agentes políticos, que são eleitos e tomam as grandes decisões. Temos os servidores públicos, que são os profissionais do Estado, e temos os particulares em colaboração, que somos nós, cidadãos comuns, quando somos chamados para exercer uma função pública, tipo ser jurado num julgamento. Agora, um detalhe que confunde muita gente:
Cargo público, emprego público e função pública são coisas diferentes. O cargo é aquele do servidor estatutário, o concursado raiz. O emprego é para quem trabalha numa estatal, regido pela CLT como numa empresa privada. E a função é basicamente a tarefa em si, que às vezes é exercida por alguém temporário. Tá, mas e quando a tarefa é gigante demais, tipo construir e administrar uma rodovia de centenas de quilómetros, ou um aeroporto? Nesses casos, o Estado pode chamar reforços, o setor privado. A lógica aqui é a seguinte: o serviço continua sendo público, a titularidade, o dono do serviço continua sendo o Estado. O que se transfere, o que se delega, é a execução, a operação do dia-a-dia. Isso vai para uma empresa privada que, em tese, tem mais agilidade ou expertise para fazer. E como isso funciona? Existem duas formas principais, a concessão comum e a parceria público-privada, a famosa PPP. Na concessão comum, tipo uma rodovia com pedágio, a empresa se paga com a tarifa que a gente, usuário, paga. O risco do negócio é todo dela. Já na PPP, o governo também entra com dinheiro na jogada, dividindo o risco e, claro, o pagamento com a empresa. E dentro das PPPs tem dois sabores. A patrocinada é aquela em que o usuário paga uma parte e o governo complementa a outra. A administrativa é quando o serviço é para o próprio governo. Ele é o único cliente. Imagina a construção e gestão de um presídio. Nesse caso, o Estado paga 100% da conta. E só para ter uma ideia da escala do que estamos falando, a lei diz que um contrato de PPP tem que ter um valor mínimo de 10 milhões de reais. Ou seja, não é para qualquer coisa, é para projetos realmente grandes. Mas atenção, tem um ponto crucial aqui. O Estado pode delegar a execução, mas ele não pode abrir mão de exigir qualidade. A empresa é obrigada por lei a prestar um serviço adequado. E o que isso significa? Que o serviço tem que ser contínuo, eficiente, seguro para todos e com tarifas justas. É uma garantia para nós. No fim das contas, a gente volta sempre para aquela imagem da balança. O direito administrativo é exatamente isso. Um manual de instruções que tenta calibrar, todos os dias, o poder do Estado e a nossa liberdade como indivíduos, em cada pequena ou grande interação que temos com o governo. E a pergunta que fica no ar para a gente pensar é, com as novas tecnologias, inteligência artificial, a discussão sobre privacidade de dados, como essa balança vai se ajustar? Em que pontos o poder do Estado vai precisar ser redesenhado e em que pontos os nossos direitos vão precisar de novos escudos de proteção? É um debate que está só começando.